Saudações metafísicas, livro 1, capítulos 1, 2 e 3. Comecemos. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas e mais do que todas as outras, as visuais. Nessa obra importante de Aristóteles, Metafísica, ele começa fazendo uma elucubração sobre o tipo de sentido que mais nos agrada. Um trabalho acadêmico hoje iniciado dessa maneira seria bastante criticado. Eu chamo a atenção a esse fato porque, para entendermos o que é a metafísica do Aristóteles, a gente tem que dar uma pequena filtrada na sua obra, certo? No caso, nesse texto que estamos tratando. Então, falei, ele iniciou com essa elucubração sobre a predileção que o homem tem pelas sensações visuais. Além dessa informação, dessa tese, digamos, de predileção pelo sentido da visão, este capítulo 1 fala também das espécies de animais e a memória. Ele dá uma relacionada com o fato de conhecermos e faz referência a outros animais. Fala que a espécie humana tem essa característica do raciocínio como algo característico. A arte vem da experiência, fala também de um saber universal, menciona muito rapidamente um saber universal e que há mais saber na arte do que na experiência. Tudo isso no capítulo 1. Qual é o foco do capítulo 1? Ainda não sabemos. Ele joga várias informações para depois a gente, no decorrer da obra, entendendo melhor o sentido de cada um desses capítulos. E com o multiplicar-se das artes, uma em vista das necessidades, outras da satisfação, sempre continuamos a considerar os inventores destas últimas como mais sábios. Olha lá, ele fez uma elucubração geral, falou de um saber universal e agora está se referindo às diferentes tipos de artes. Artes voltadas às necessidades, aquilo que é fundamental para a existência, que nós precisamos: alimento, abrigo, agricultura, são artes da necessidade. E tem outras artes que ele chama artes da satisfação. São artes não obrigatórias, mas que escolhemos por predileção. Segundo o que ele coloca aqui, essas artes que não são relacionadas à necessidade, elas são superiores. Quem se dedica a elas são mais sábios, segundo o texto dele. Olha só, no capítulo 1, ele faz algumas considerações gerais e coloca uma opinião filosófica deste filósofo, no caso Aristóteles, coloca a opinião, o conceito de que as artes não voltadas à necessidade são superiores. E aí o argumento dele é porque elas não se subordinam ao útil. Esta é uma defesa de uma ideia que não é tão óbvia assim, mas aparece lá no capítulo 1. E ele continua, faz uma origem histórica das artes não úteis, das artes não úteis, se referindo à matemática no Egito. Fala que a filosofia está associada à busca das causas primeiras e princípios e estabelece uma hierarquia de sensação, experiência e ciências teóricas. A sensação hierarquicamente inferior, a experiência um passo superior em relação às sensações e as ciências teóricas hierarquicamente superior. Todas essas ideias e conceitos ele constrói para depois justificar a sua proposição sobre o que é filosofia e como devemos entender a filosofia. Até agora, portanto, vemos no capítulo 1 conceitos que, na minha opinião, de professor de filosofia e quiçá um
quase filósofo, devemos sim questionar esses conceitos colocados. A metafísica de Aristóteles não é uma bíblia sobre a definição de metafísica, sobre a definição de filosofia, devemos sim. Ele mesmo, enquanto filósofo, questiona o pensamento de outros filósofos, devemos fazer a mesma coisa com ele. Quais seriam os propósitos do autor com esse texto até agora, até esse momento? Aí eu pus aqui, ó, estilo, introdução. Ele, na minha opinião, está introduzindo o tema. Na linguagem contemporânea, eu chamaria esse capítulo 1 de introdução ou prefácio. Ele está colocando várias ideias para depois ele esmiuçar. A palavra metafísica em si já é um assunto para a gente conversar há algum tempo, mas resumidamente, metafísica aqui foi um nome acidental. A organização da obra do Aristóteles foi pensada assim, obedecendo os nomes colocados pelo próprio autor. Aí chegou-se a uma obra que chamava-se Física. Essa obra que nós estamos lendo veio depois dessa obra Física. O organizador colocou depois da física, que é o que significa metafísica. Porém, não vamos encontrar nessa obra somente uma definição sobre o que hoje chamamos de metafísica. Eu sei que para alguns isso pode parecer confuso, mas é importante você entender que a metafísica do Aristóteles tem um nome um pouco acidental, certo? Este conteúdo é um conteúdo para iniciados. Muitos acadêmicos acreditam que sim, que você só vai conseguir ler Aristóteles se você esmiuçar vários teóricos que explicam Aristóteles, mas a minha opinião é que vale a pena a gente ir aos próprios textos e, mesmo sem sermos especialistas em algum autor específico da filosofia, nós vamos encontrar coisas muito interessantes, informações instigantes nos textos originais desses autores clássicos. Tá. Ó, aqui eu pus uma passagem para encerrar esse capítulo 1, que é o seguinte: Deus é demasiado perfeito para poder pensar em outra coisa senão em si próprio. Aristóteles colocou essa ideia em algum outro contexto, mas aqui eu estou fazendo assim, uma colocação um pouco irreverente, que o Aristóteles não deve ser pensado como uma espécie de Deus da filosofia. Ele é, assim, muito importante, mas ele é falível. Ele pode ter apresentado ideias equivocadas e eu nos autorizo a buscar isso, a ler o texto dele para entender um pouco mais de filosofia, de história da filosofia, mas não aceitar como algo que não pode ser debatido, certo? Vamos agora para o capítulo 2. Aqui a gente só vai tratar do capítulo 1, 2 e 3. Tratamos do 1, estamos no 2. O 1 eu resumi como sendo uma introdução do tema. Ele colocou várias ideias, mas já anunciou o como ele vai interpretar as diferentes artes. Para ele, uma arte que não é útil não é inferior. Uma arte não útil, uma arte meramente teórica, ela é hierarquicamente superior às artes que são voltadas somente às coisas úteis. Ele preparou esse terreno no capítulo 1. Vamos ver o que ele vai fazer com isso no capítulo 2. Nós admitimos antes de mais que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas por si. Aristóteles está definindo de maneira geral o que ele entende por filósofo. Quem é filósofo para Aristóteles? Aquele capaz de falar sobre todos os assuntos. De maneira prática? Não. O filósofo vai falar de maneira teórica. Ele não vai conhecer a mecânica por consertar carros. Ele não vai poder falar dos seres humanos por mexer com insetos, com animais. Não. Ele trata de todos os assuntos de uma perspectiva teórica e abrangente. Para quem tiver curiosidade e já conhece o alfabeto grego, aqui na segunda linha desse texto superior em grego, na segunda linha, a primeira palavra está escrito sopon em grego. E eu coloquei aqui, para quem quiser se aprofundar um pouco depois, até a partir de perguntas ou provocações a mim, no texto do Aristóteles, que eu traduzi como filósofo, tem no original a palavra sábio e não filósofo. E aí, será que isso é um problema? Ele está aqui definindo sábio ou filósofo. Tá vendo? Esse é um exemplo de como a gente problematiza o texto
e a tradução de algum autor clássico. Ele apresentou uma definição genérica de filósofo que, segundo ele, pode falar sobre todas as coisas, embora não conheça especificamente as diferentes artes. Ele continua: em seguida, quem consiga conhecer coisas difíceis e que o homem não pode facilmente atingir, esse também consideramos filósofo. Ele deu aqui duas definições de filósofo. Primeira, aquele que fala sobre todos os assuntos de alguma maneira. Segundo, aquele que trata de coisas que não são não são todas as pessoas que serão capazes. Essa é uma definição do Aristóteles. Sabemos que isso se repercute muito na história da humanidade. Há hoje pessoas que pensam como ele, mas volto a dizer, essa é a definição deste filósofo estagirita. Continuemos. Nesse capítulo 2, ele fala bastante o que ele entende sobre filósofo e filosofia. Ele continua: quanto a estes, no caso os filósofos, o conhecimento de todas as coisas encontra-se necessariamente naquele que, em maior grau, possuir a ciência universal. A filosofia, segundo Aristóteles, vai ser aquela que busca as causas primeiras de um conhecimento universal. Ele está preparando o terreno. Ele ainda não está apresentando suas definições, apenas preparando o terreno. A mais elevada das ciências e superior a qualquer subordinada é, portanto, aquela que conhece aquilo em vista do qual cada coisa deve fazer. Aquele que conhece a finalidade das coisas está tratando da ciência mais elevada. Olha só, qual será essa ciência? Ela deve ser, com efeito, a ciência teorética dos primeiros princípios e das causas, porque o bem e o porquê são uma das causas. Entre as muitas causas para a gente analisar, teremos o bem, as coisas existem, qual o bem que elas proporcionam e por que elas existem. Refletir sobre essas causas será assunto da ciência teorética, ciência universal, primeira, hierarquicamente superior às outras. Olha como ele prepara esse terreno. Ora, quem duvida e se admira, julga ignorar. Se você se admira com alguma coisa, alguma novidade, você se dá o direito de ignorar. Olha, isso eu não conhecia antes, estou conhecendo, estou admirado. Por isso também, quem ama os mitos é, de certa maneira, filósofo, porque o mito resulta do maravilhoso. Nessa definição genérica que ele está apresentando de filosofia, ele vê uma relação desta com a mitologia. E olha o critério que ele usou. No mito você não se admira com as coisas, na filosofia você se admira também com as coisas. É muito polêmico isso. Muitas vezes a filosofia é apresentada como um contraponto à mitologia, e aqui ele vê uma associação da mitologia à filosofia. Isso é polêmico. Quando já existia quase tudo que é indispensável ao bem-estar e à comodidade, então é que se começou a procurar uma disciplina desse gênero. Ele está apresentando a genealogia da filosofia. Como ela começou? Quando a gente não precisava mais tratar de coisas úteis. Quando tínhamos resolvido as questões úteis, aí houve espaço para refletir sobre aquilo que não é útil e, portanto, lidar com a ciência mais avançada do que as outras, aquela que busca a causa, a finalidade, a ciência universal, segundo as palavras do Aristóteles. Olha só, gente, ele coloca em tom profético. Todas as outras são, pois, mais necessárias do que ela, mas nenhuma se lhe sobreleva em excelência. Em português um pouco mais simples. Todas as outras artes são mais necessárias do que a filosofia, mas nenhuma é superior em excelência à filosofia. A filosofia é a superior em excelência comparando com todas as outras que são necessárias, dado aquela preparação que ele fez. Uma ciência vai lidar com mais saber quanto mais distante estiver das coisas úteis. Olha que maneira interessante e filosófica que o Aristóteles defende a sua categoria. Fica assim estabelecida a natureza da ciência que procuramos e também o fim a que nossa investigação e todo o tratado devem alcançar. Lembram o título da obra? Metafísica. Ele está explicando aqui, olha, entendam que essa obra tem como finalidade entender o que é a filosofia. Uma coisa que ele não falou aqui, mas vocês vão ver acontecendo, ele não apenas trata, de acordo com a sua opinião, do filósofo Aristóteles, do como devemos entender a filosofia, como ele vai apresentar quem foram os primeiros filósofos
históricos gregos, ele começa a apresentar uma história da filosofia. A metafísica, na minha opinião, é também uma história da filosofia. A história da filosofia contada pelo Aristóteles. Por isso, não é uma história da filosofia neutra. Jamais é possível existir algo que seja neutro. Mas o filósofo Aristóteles, sem dúvida nenhuma, usa todas as suas formulações teóricas para influenciar essa apresentação de história da filosofia, como vocês verão. Em linhas gerais, resumindo o capítulo 2, ele trata da definição de filósofo e filosofia, as características desse saber, que está relacionado com um mito, e como eu disse para vocês, isso é algo problemático, está relacionado com o ócio, o fato de não ser útil, de ser justamente algo distante da necessidade de utilidade. A preocupação com a utilidade é própria daqueles que não se libertaram para buscar algo pela satisfação. Lembram? Entre as artes necessárias e aquelas da satisfação, serão superiores, com mais saber, aquelas que estão distantes do que é útil. E por toda essa argumentação, ele acredita que essa é uma ciência superior e acaba de colocar para nós o objetivo do tratado, definir filosofia, mas como eu disse, ele não disse que é um outro objetivo dele mencionar quem são os primeiros filósofos e seus pensamentos. Capítulo 3. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua causa primeira. Ora, disse em 4 sentidos. Ele está falando que essa ciência universal, hierarquicamente superior, vai buscar as causas. E aqui ele fala de 4 sentidos de causas. A causa inicial, a formal, eficiente e final. Isso é pensamento aristotélico. Isso não tem nada a ver com a filosofia até Aristóteles. Ele define essas causas. E a partir dessas causas, ele vai apresentar quem são os primeiros filósofos e quais as causas, ou qual a causa que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados com a causa final das substâncias, eles estavam preocupados com a causa formal, ele vai dizer não. Eles estavam preocupados com a causa material. A causa formal, a causa material, essa era a preocupação dos primeiros filósofos, segundo Aristóteles. Não que ele esteja errado, mas a maneira como ele coloca tendencia a sua apresentação. Mas vamos lá. A maior parte dos primeiros filósofos considerou como princípios de todas as coisas unicamente os que são da natureza e da matéria. Isso é algo que valeria a gente pesquisar. Ele está apresentando que a maioria dos primeiros filósofos se preocupou não com explicações teóricas, não com explicações sobre finalidades, mas se preocupou em observar o mundo material, identificar qual que é a causa material do mundo e analisar as características dessa substância material. E aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro se geram, e em que por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste, mudando-se unicamente as suas determinações, tal é para eles o elemento e o princípio dos seres. Segundo Aristóteles, os primeiros filósofos colocam que o princípio é material. Isso é uma maneira de apresentar as ideias. Vejamos. Fica aqui o desafio para quem quer se aprofundar no grego. Tentem encontrar nessas 4 linhas de texto grego onde está o nome Tales. Dica: é antecedido por uma letra maiúscula. Ele começa a apresentar a sua história da filosofia. E Tales, como o primeiro a buscar nessas substâncias materiais a causa. E ele encontra a água, em grego, hydor. Aristóteles está agora, depois de fazer algumas especulações sobre o que seria filosofia, o que seria o filósofo, ele começa a falar que os primeiros filósofos buscavam uma causa material, e entre os primeiros, Tales, o primeiro, identificou que a causa material, o princípio fundamental da existência é a água.
a parecer de alguns, também os mais antigos, aqueles que muito antes da nossa geração e primeiramente teologizaram, teriam concebido a natureza da mesma maneira. Olha só, voltando àquela associação da filosofia com a mitologia. Ele coloca que Tales é o primeiro filósofo, encontra o princípio material na água, e olha que coincidência interessante. Na teologia, que ele está chamando de teologia, a gente hoje chamaria de mitologia, nessa forma de conhecimento também se chegou que a água era um princípio importante e fundamental. Não por acaso, segundo Aristóteles, consideraram o oceano e a Tétis seres mitológicos como os pais da geração. E fazem jurar os deuses pela água. Esses elementos mitológicos levam Aristóteles a concluir que também na mitologia a água é apresentada como um princípio fundamental. E ele continua a sua história da filosofia. Olha lá, mencionou Tales e vai continuar. Anaxímenes e Diógenes consideraram o ar como anterior à água e entre os corpos simples como o princípio por excelência. Depois de Tales, Anaxímenes propôs que esse princípio era o ar. Enquanto para Hipaso, Metapôntino e Heráclito de Éfeso é o fogo. Olha a sua história da filosofia. Primeiro Tales, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, e todos eles apresentando um princípio material para explicar a realidade. Então já apareceu aqui a água com Tales, o ar com Anaxímenes e o fogo com Heráclito. E ele continua. E para Empédocles são os 4 elementos, visto ele acrescentar um quarto aos que acabamos de referir, a terra. Empédocles propõe que os princípios são 4: água, ar, fogo e terra. Esses elementos, continua Aristóteles, subsistem sempre e não são gerados, salvo no que toca ao aumento ou diminuição, quer se unam para uma unidade, quer se dividam a partir dela. Anaxágoras de Clasômenes, anterior a Empédocles pela idade, mas posterior pelas obras, afirma que os princípios são infinitos. Aqui ele menciona os primeiros filósofos, que ele chamaria de filósofos físicos, preocupados com o princípio primordial da matéria. Apresenta vários nomes e termina apresentando que Anaxágoras, entre esses primeiros filósofos, falou de vários, na verdade, não de vários, de infinitos princípios. Enquanto Tales, água, Heráclito, fogo, Anaxágoras propõe que seriam infinitos os princípios. Essa é a história da filosofia aristotélica. Continuando. Ora, procurar esta outra coisa é procurar outro princípio de onde, como dissemos, provém a origem do movimento. A partir dessa especulação sobre a causa material, ele identifica que outros filósofos começaram a buscar a origem do movimento no universo e começaram a refletir se o universo é uno. Ele continua, depois do número 10. Aqueles que, primeiramente, se empenharam neste gênero de investigação e afirmaram que o sujeito é único, isso aqui não está muito claro, seria se Deus é único, será que é o universo que é único? Fica dúbio no texto de Aristóteles. Não se deram conta dessa dificuldade, mas alguns, pelo menos entre os que proclamavam essa unidade do universo ou de Deus, quase que vencidos pela própria questão, afirmaram que o uno é imóvel e que toda a natureza é imóvel. Estaria aqui ele falando sobre o universo? Parece que sim. E se o universo é uno, segundo os filósofos que refletiram sobre o assunto, além de ser uno, ele é imóvel. Com efeito, o existir ou o produzir-se da ordem e do belo nas coisas não é provavelmente originado nem pelo fogo, nem pela terra, nem por outro elemento desse gênero. E não é mesmo verossímil que eles tivessem pensado. Olha o Aristóteles problematizando a contribuição desses filósofos. Acredita Aristóteles que não seria a partir de algum desses elementos materiais que a gente poderia pensar na gênese do universo. Quem, portanto, afirmou que existia na natureza, como entre os animais, uma inteligência, causa do mundo e da ordem universal, apareceu jejuno, em comparação dos que anteriormente afirmaram coisas vãs. Ele está apresentando agora, nesse momento, uma especulação sobre a existência de uma inteligência universal, que nós chamaríamos o quê? De Deus. Quem alcançou abertamente essas noções, sabemos-la, foi Anaxágoras, mas foi
precedido, disse, por Hermótimo de Clasômenes. O Anaxágoras é mencionado pelo Sócrates como aquele que propagava as ideias que o Sócrates foi acusado. Vale a pena vocês procurarem um vídeo disponível no YouTube que chama-se Socrate, que é um filme italiano que, a partir de vários diálogos de Platão, menciona os últimos dias de Sócrates. E no julgamento de Sócrates, ele refere-se a Anaxágoras como aquele que propagou as ideias pelas quais levaram Sócrates a ser condenado. Olha a ideia do Anaxágoras. Propor que não era a existência de algum ser mitológico, mas a existência de uma inteligência abstrata e universal. Aristóteles está nomeando, dentro dessa história da filosofia que ele está apresentando, quem foi o primeiro a refletir sobre esse tipo de assunto. Resumindo agora os 3 capítulos que eu apresentei. O primeiro eu chamaria de introdução, no qual ele apresenta a definição dos parâmetros conceituais que ele vai utilizar. No capítulo 2, vemos um enfoque maior para reflexões sobre o que caracteriza o filósofo e a filosofia, mas ainda conceitos genéricos. Falar que o filósofo é aquele que trata de todos os assuntos, não fico muito satisfeito com essa definição. O capítulo 3, a gente percebe agora que é uma história do surgimento da filosofia, e mais especificamente da filosofia preocupada com a causa material. É assim que eu detalharia esse nome metafísica. O Aristóteles está definindo o que hoje chamamos de metafísica? Não, ele não faz isso. Ele menciona rapidamente o que ele chama de ciência teorética universal e que trata da busca de causas. Isso, pela leitura que eu faço, é o que define para Aristóteles filosofia e não metafísica. Depois de apresentar essa definição, esse conceito genérico, ele começa a mencionar os primeiros filósofos preocupados com questões materiais. Apresentadas por Aristóteles, fica evidente que esses filósofos se equivocaram. Não é assim que você vai conseguir encontrar a causa do universo, analisando a matéria. Por isso que eu chamo aqui de filosofia apresentada por um aristotélico. Outros filósofos apresentariam essa história da filosofia de maneira diferente. Eu posso mencionar, por exemplo, o trabalho do Nietzsche sobre isso, em que vê aspectos diferentes e também profundos sobre os filósofos chamados também de pré-socráticos. Encerro aqui a minha apresentação desse texto e deixo a pergunta se vocês acham que vale a pena continuar detalhando os próximos capítulos, literalmente falando, os próximos capítulos dessa obra, ou se o que eu abordei até aqui já é suficiente para a gente ter uma visão genérica sobre a obra do Aristóteles Metafísica. É isso, muito obrigado pela audiência, por estarem aqui presentes, e a gente se vê nos próximos. Até mais. Abraço.